Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sacada de Mercado e hoje, em especial, vamos responder a pergunta da Paty. Daqui a pouco eu vou colocar aqui a pergunta dela aqui no cantinho, o print, tá? E ela fala, Juquira, você é top, por que lançar a ordem no Dolfoot ao invés do Mini? Então vamos lá, Paty. Primeira coisa que eu quero que você... Vou puxar aqui a minha tela. Puxando aqui a minha tela, tá? Primeira coisa que eu quero que você entenda, Paty, é o seguinte. Aqui nós temos o dólar cheio e o dólar mini, tá? Então, no dólar cheio, senhoras e senhores, e também para a Paty, suponhamos que, é um exemplo, tá, Paty? Aqui agora são 5h45. Vai estar muito legal da gente ver aqui operações. Mas o que eu vou puxar aqui, o Paty? É o seguinte. Aqui nós temos, sei lá, um lote relevante aqui. Ah, nesse momento temos aqui um lote relevante a 94. Então, Juquira, vou esperar o mercado chegar aqui, testar esse lote, aquela coisa toda. Mas suponhamos que fosse isso. Eu iria colocar aqui, sei lá, para comprar junto com o cara, tá? Então, o meu referencial, Paty, é esse lote da XP que está pregoado aqui no 94. Ou uma agressão grande, todo mundo batendo na XP e renovando o lote. Então, eu iria, por exemplo, nesse exemplo hipotético, ia estar comprando aqui nesse 94. Automaticamente, tá mandando essa ordem para cá também, para o mini, tá? Então, o que eu faço? Eu sempre vou me balizar, Paty, como eu olho o mini e o cheio, e também sei que outras pessoas olham só o cheio ou só o mini, ou então usam o Dual Pro, eu gosto de utilizar, Paty, os dois ativos, tá? Então eu gosto de ter dois Super Dons, tá? Um aqui e aqui também outro Super Dom, tá? Aqui. Então, o que geralmente eu olho? Juquira, eu tô vendo aqui que lá no 5, lá no 99,5 tem mais lote, por exemplo. Então, lá e não passar, eu vou tentar vender. Então, uma pergunta para você: 1.810 minis é maior do que 75 contratos de dólar cheio? É maior. Então, tá vendo que nesse ponto aqui eu tenho mais relevância no cheio? Pois é. Então, na minha análise, Paty, e também para os demais colegas, informações de volume em determinados níveis de preço, eu vou estar analisando com carinho e com cuidado. Porque, às vezes, o meu gatilho de compra pode ser por conta desse player da XP que vai, sei lá, tá renovando escondido na compra e o preço não tá passando desse patamar e tá plotando aqui uma barra vermelha, tá? Aqui, Paty, tá fazendo o quê? Tá deixando uma barrinha vermelha no 94. Então o mercado ele não tá passando porque nesse caso hipotético, tá? Nesse caso hipotético aqui, a XP ela tá fornecendo o lote para todo mundo de maneira passiva, tá? Ela tá aqui no 94 de maneira passiva e o mercado ele não cai e forma-se uma barra maior aqui de agressão de venda e o mercado faz o que? Ele não cede. Então, nesse caso, eu compraria nesse 94 e aí o stop vai definir, quem vai definir a frequência, o racional, quanto o cara comprou e assim sucessivamente. Então pode partir, por exemplo, desse 94 aqui da XP e às vezes aconteceu o quê? Será que agora sim? Atualização. Beleza. Então, Paty, às vezes eu posso comprar aqui pelo 94 e depois aqui em cima no 99 eu vejo que o fluxo no mini está muito mais forte do que aquele lote escondido defendido pela XP. Então eu vou estar olhando para os dois. Então eu posso enviar a ordem aqui pelo cheio ou eu posso enviar a ordem também pelo mini. Lembrando, tá? Aqui, Paty, nós temos uma ferramenta chamada Cross Order. Tá vendo ali em cima? Cross Order entre, nesse caso em questão, o DOL-V e o WDO-V24. Então, o que acontece? Aqui eu não vou clicar porque já é 5h48. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a conta demo. Vai, conta demo. Então, aqui a gente vai conta demo. Aqui também conta demo. E vai deixar aqui o. Ó, vou clicar aqui, Paty, aleatório, tá? Então, ó, eu tô vendo aqui que o mercado não tá perdendo esse 95, vou comprar. Eu clico aqui no. Eu clico para comprar através aqui do cheio, mas ele manda pro mini. Por quê? Porque você está vendo aqui,
Paty, que aqui tem um tracejadinho vermelho em volta desse preço e esse preço, então é aonde o mini dólar está negociando. Esse aqui é a função do cross order. Eu olho aqui para o dólar cheio, mas quando eu clico aqui, Paty, em comprar no mercado, eu não vou comprar, ou então quando eu clico aqui para comprar no 96, eu não compro no cheio, eu compro mini. Então ele é uma ferramenta aqui, o cross order. Eu olho para o cheio e mando as ordens e automaticamente o que acontece? Essas ordens elas estão indo lá para o mini dólar. Diferente, né, o Paty, aqui se eu não utilizasse o cross order, se eu não utilizasse o cross order, o que ia acontecer? Eu iria clicar aqui e de fato essa ordem ela ia aqui para o dólar cheio, entendeu? Então a questão do cross order, parte desculpa, a questão do cross order, Paty, é que de fato a gente olha para o cheio, mas nós mandamos ali, ó, ordens para o mini, tá? Então, eu acho que eu expliquei o porquê que eu clico às vezes no mini, ou às vezes porquê que eu clico no cheio, e assim sucessivamente. Vai depender do montante financeiro. Às vezes, Paty, porque eu gosto sempre de olhar os dois ativos. Porque pensa comigo se você é um player grande que está precisando de travar, fazer um hedge, por exemplo. Tu tem que comprar, por exemplo, iPhone. Tu tem que comprar iPhone. Aí você vai importar isso para você, às vezes, se o mercado vir muito para baixo, o dólar desvalorizar perante o real, automaticamente é mais negócio para você pagar um pouquinho mais barato. Então tu faz o quê? Tu vai lá e trava a tua compra, enfim, alguma coisa nesse sentido. E se, por exemplo, imagina você entrando em contato lá com o teu broker e aí fala assim para ele, ó, eu preciso travar X milhões de... eu preciso travar X milhões e automaticamente é isso. Cara, o cara vai fazer a conversão. Se aquela quantidade servir para algum, tipo, por exemplo, o cara vai travar tantos milhões. Ele olha no book, naquele momento só tem mais liquidez no cheio. Opa, e não tem nada no mini? Você acha que ele vai olhar para isso, Paty? Não vai. Ele literalmente vai fazer o lote ou no cheio ou no mini. É onde tiver liquidez, entendeu? Então, tem momentos no mercado que a gente vai ter, ó, vou mostrar para você agora, ó, em real time, 5 minutos aqui e 5 minutos aqui também. Aqui nós tivemos, por exemplo, vou colocar mais 30 minutos aqui e 30 minutos. Tá? Aqui nós tivemos, Paty, 185 contratos negociados, tá? 185 contratos de dólar cheio nesse ponto. E aqui nós tivemos no... Não, vamos comparar banana com banana, porque aqui tá 94,5 e 95. Então vamos comparar 95 com 95, tá? Aqui nós tivemos 3.006 minis e aqui nós tivemos 200 contratos. 3.000 minis é muito maior, Paty, do que 200 contratos. Logo, se esse mercado, por exemplo, chegar num determinado nível de preço e eu perceber que ele está sendo mais negociado aqui do que aqui, eu vou dar mais credibilidade para esse cara. Por quê? Que tem um montante financeiro maior, então tem mais interesse. Como, por exemplo, pode ser que aqui em cima, por exemplo, no bola, aqui saiu 240 contratos de dólar cheio e aqui saiu 354 minis. O que é mais importante? 240 contratos de dólar cheio ou aqui 354 minis, Paty? Tá entendendo? E vai ter momentos no mercado que tem mais liquidez no mini, vai ter momentos no cheio e os caras eles fazem onde tem lote. Eles não ficam nesse negócio, entendeu? Ah, tem mais lote no mini, no cheio. Não, onde tiver, eles vão fazer o lote deles. Então, essa parte, inclusive, ela faz muito jus ao meu operacional, Paty. Por quê? Porque se eu estou vendo essa informação que eu acabei de falar para você, eu corro meu olho mais para onde? Para um ativo do que para o outro. Então, eu espero que eu de fato tenha ajudado você, Paty. E eu espero você e os seus colegas no próximo vídeo do Sacada de Mercado. Deixa o like, clica no sininho porque aqui é só conteúdo pedrada para vocês. Tamo junto.